nós temos um tema aqui que achei muito importante aqui e muito profundo, que ele fala fidelidade às suas raízes, né? Está no livro de Esther, né? Nós vamos ler o texto aqui que está em Esther 2, 20 e 22, que fala assim: Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Naqueles dias, sentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Né? Nós vemos aqui que Esther foi uma bela jovem judia, criada por seu primo mais velho, Mordecai, no tempo do cativeiro persa, quando Esther encontrou favor junto ao rei e foi escolhida para tornar-se a próxima rainha. A escolha surpreendeu tanto a ela como a Mordecai. Ela ocuparia agora um lugar significativo de influência no império, mesmo sendo judia. Mesmo assim, ela continuou a prestar contas, ouvir e obedecer aos conselhos de Mordecai, principalmente sobre a ocultação de sua identidade judia, o que a favoreceu para ser escolhida pelo rei a ser a próxima rainha. Favoreceu para ser a próxima rainha, o que permitiu a Mordecai ser um mentor tão próximo na vida de Esther. Apesar dela ter ficado tão rica, famosa e influente, podemos destacar 4 razões aqui. Relacionamento. Mordecai criou Esther e a conhecia bem e há muito tempo. O que nós temos aqui no contexto da questão de fidelidade às suas raízes? Mesmo ela não podendo revelar ao rei qual era a sua raiz, ela ainda respeitou aquele que a criou e manteve ele informado de todas as coisas que estavam acontecendo ali, né, com o rei e com ela. Então ela manteve a fidelidade com as suas raízes. Como judia, ela manteve a fidelidade com o povo judeu. Manteve tanto, não é, que ela fez tudo para salvar o povo judeu. Ela empenhou, ela podia ter conseguido o que ela queria e falava quando muitas pessoas fazem: bom, agora já consegui, não estou nem aí para quem me ajudou, quem ficou para trás ficou, não quero nem saber mais de ninguém, agora vou olhar só para, né, porque eu consegui tudo. Não, ela realmente foi fiel, né, ao Deus, primeiro ao Deus que ela servia, que era um Deus único, que é o Deus de Israel, nosso Deus. Primeiro, foi fiel também às pessoas, não é? Porque a fidelidade dela com as pessoas foi muito grande, com aquele que a criou e tudo. Então nós vimos aqui um grande exemplo de fidelidade às suas raízes. É uma coisa muito importante quando nós paramos e começamos a olhar como nós nos relacionamos com a nossa origem e as nossas raízes. E o quanto que isso muitas vezes acaba nos conduzindo para ou um caminho de honra ou um caminho de desonra, não é? Então, no caso de Esther, ela permanecendo fiel não somente às suas raízes no sentido de nação como parte do povo judeu, mas também às suas raízes familiares. E isso deu a ela a possibilidade não somente de honrar Mordecai, como também de ser e de continuar sendo abençoada pela sabedoria de Mordecai. Então ela honrou Mordecai, continuou sendo abençoada pela sabedoria de Mordecai e pôde, através desse relacionamento, como o texto mesmo diz, trazer uma palavra de livramento para o rei.
Porque Mordecai, por manter esse relacionamento mais íntimo com Esther, ele ouviu que se tramava contra a vida do rei, contou isso a Esther, que comunicou isso ao rei, e o rei então foi livre de uma tentativa de assassinato e de uma trama que poderia levá-lo à morte. Então, quando nós de repente olhamos e vemos o quanto que é importante manter, aí a questão da palavrinha-chave que você colocou, Guerra, a fidelidade, né? A fidelidade, ela sempre vai gerar benefícios, sempre vai gerar bênçãos e sempre vai gerar honra. É verdade, né? isso mesmo. E essa é uma situação que muitas vezes nós precisamos trazer à nossa memória. Uma das coisas que eu acho que esse tema é de extrema relevância, principalmente para nós, brasileiros, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos trazer à nossa memória, sabe, as nossas raízes, a nossa origem, a nossa identidade como povo desta nação. Então, uma das coisas, e eu acho isso extremamente importante se dizer nesse momento, uma das coisas que nós não escolhemos é a terra onde nós nascemos. Isso é desígnio específico de Deus. Você não escolheu o lugar onde nasceu. Então foi Deus que te colocou, Deus que te plantou. Ele tinha e tem um propósito. Você poderia ter nascido nos Estados Unidos da América, você poderia ter nascido na Alemanha, poderia ter nascido no Japão, como também poderia ter nascido ali na Argentina, no Haiti, e por que não? Porque Deus tem um propósito. E Ele te conectou com essa terra, Ele te conectou com esse país, Ele te conectou com essa nação. E isso é uma coisa que você precisa, nós, cada um de nós, quando eu falo você, mas isso é cada um de nós, ter e entender isso faz parte de nós, porque nós temos, querendo ou não, essa herança e essa identidade. Mas muito além disso, esse é o desígnio de Deus para a vida de cada um de nós. Nós não fazemos essa escolha. Né? Antes do processo de encarnação, a gente não bate o dedinho, não faz o globo girar e bate o dedinho e é aqui. Nascer, não! É interessante porque quando nós falamos de paternidade, né, de identidade, sim, ou seja, o radical de pátria é pátria. Também sim, que é paternidade. Exatamente. Né? Então, está relacionado com essa ideia de cobertura, de identidade, né? De segurança, aquilo que o pai faz, né? Que traz essa identidade e o destino, né? Para cada um de nós. Então, são as coisas que a gente não, algumas das coisas que a gente não escolhe, que estão intimamente ligadas com a nossa identidade, né? Então, nós não escolhemos os nossos pais, que nos transmite, né? Ou a família de origem, né? Que nos transmite um legado familiar. Nós não escolhemos a nação em que nascemos ou o lugar em que nascemos. Nós não escolhemos o sexo que temos, e essas coisas são extremamente importantes em relação à nossa identidade. Então nós temos uma identidade formada através da nação, da conexão com a pátria, uma identidade formada através da nossa herança familiar e uma identidade sexual também. Então isso é extremamente relevante. Inclusive aqui, Rogério, como a sua audiência continua em alta, tem uma pergunta. Começou, demorou. Fazer o quê? Demorou. A pergunta aqui, ó. Deus seja louvado. Irmão Rogerinho, teólogo do programa. Olha aí. Aí, ó, pronto. Tá não, vendo? eu sou matemático, nem teólogo eu sou. Me ajude a entender, por favor. Em Marcos 15, 23, diz que Jesus não bebeu o vinho. Né? Já em João 19, 30, ele tomou o vinagre. Ele tomou ou não tomou vinho ou vinagre? Mas o vinagre, ele é um vinho. Ele é um vinho. Né? Então, o vinagre é um vinho que ele passa de um ponto de fermentação e por isso ele é acre ou ácido. Então,
as duas palavras elas não estão em discordância uma da outra, não. E ele está perguntando, Jesus tomou ou não tomou? Não é? Então, só que o texto de Marcos está falando é o vinho, né? No sentido do cálice. Né? Então é diferente aqui. Né? Mas olha só, a gente não vai entrar porque isso aqui a gente precisaria de mais tempo para a gente poder dissecar isso, tá joia? Mas olha só, nós temos aqui uma outra participação do DDD 32, diz assim, a paz, bom dia, orem por mim, estou grávida com 30 semanas. Estou muito nervosa, triste e chorando o tempo todo. Tenho passado muita luta. Sou de Juiz de Fora, me chamo Simone. É minha primeira gravidez e ela é de risco. Simone, nós vamos orar por você, viu? Para que o Senhor possa trazer equilíbrio emocional para você. Né? E eu vejo que pela sua redação, um excesso de ansiedade a respeito disso. E quando nós permitimos que a ansiedade, invada o nosso coração, a tendência de começar a gerar, reações, o nosso corpo reage e você já está passando por um momento extremamente sensível, é um dos melhores momentos da vida da mulher. A mulher foi preparada para esse tempo, mas quando emocionalmente existe esses desajustes, então o emocional acaba afetando o seu organismo. E aí vem tristeza, vem várias outras coisas, né? Tensão. Então, em nome de Jesus, nós queremos orar e pedir para que Deus te dê esse equilíbrio, né? Te dê essa capacitação para você poder passar esse período, viu? No nome de Jesus. Ok. Nós temos aqui uma outra participação. Bom dia, ele é Claudemir de Navegantes, Santa Catarina. Aqui diz um misterioso zumbido, que afeta 17% da população mundial, pode afetar a rotina das pessoas. Eu não vou responder para você não. É óbvio que qualquer coisa que é estabelecido pode afetar, quer seja, como você colocou aqui, um zumbido, pode ser muitas vezes um barulho muito forte, você trabalhar numa fábrica onde existe aí decibéis além do normal, pode afetar o humor das pessoas, pode afetar várias coisas, né? Então, o mais importante é nós estabelecer a nossa segurança e o nosso, colocar o nosso coração nas mãos do Senhor e saber que Ele tem o controle de todas as coisas e nós podemos descansar nele e pedir que Ele dirija todas as coisas, ok? Ok, nós temos aqui uma outra participação. Senhor, irmãos, fui ao culto ontem na Lagoinha, na Cidade Nova, foi bênção pura, né? Não quero mais perder. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Que bênção, Luana, né? O Senhor te abençoe. É um prazer ter você lá conosco. Glória a Deus por isso. Temos uma outra participação aqui. Olá, meu nome é Renato, estou em Uberaba e adoro o programa Clínica da Alma. Tem me ajudado muito em todos os sentidos. Vocês são muito abençoados e abençoadores. Meu nome é Renato e gostaria de mandar um grande abraço para Eliana Lopes, que mora em Contagem. Fiquem com Deus. Aí, Eliana, receba então um abraço do Renato lá de Juiz de Fora e o nosso abraço também, né? Deus te abençoe ricamente. Ok, Guerra, podemos avançar aí. O que eu queria colocar aqui, Rogério, a questão do relacionamento de Mordecai, que ele criou a Esther e aqui fala que ele a conhecia bem. Então essa questão do relacionamento é interessante no sentido dele poder confiar nela quando ela estava lá. Esse relacionamento entre eles mostrou uma segurança na questão da confiança. Ele poderia passar para ela as coisas. E muitas vezes isso é muito importante. A pessoa ali dentro da criação, ela ter esse tipo de relacionamento. E se, ela sendo uma pessoa fiel, ela provou isso ali, na criação dele, que era uma pessoa fiel. Agora, ele passou isso para ela, ele ensinou ela.
E muitas vezes, né, o ensinamento vai ser muito importante. Eu imagino o testemunho que Mordecai deu para Esther, para ela chegar a esse ponto de ter essa estrutura, essa identidade, essa postura, não é? Eu creio que o ensinamento dele foi muito bom para a vida dela. O que você acha? Olha, Guerra, da mesma maneira que nós temos uma relação de identidade e essa herança conectada à nação por ela ser judia, no primeiro tópico, né? Porque ela era judia e ela ocultou isso, né? Então, aí nós temos a questão da sua herança, né? E da sua origem, mas em relação à nação, em relação à pátria, o lugar onde ela nasceu. Agora nós vamos ver que há, além disso, aquilo que a gente já até comentou rapidamente, uma relação com a sua origem familiar, o contexto da sua família. Por quê? Esther, ou Hadassah, ela era órfã, ela perdeu os pais. E Mordecai é quem criou e educou Hadassah, como você acabou de dizer. Com certeza. E ele era primo dela, ele era primo de Esther. Então, esse laço familiar fez com que ele se identificasse e cuidasse dela, da mesma maneira que ela continuou se sentindo ligado à sua tribo e à sua origem familiar. Com certeza. Então, esse relacionamento, ele acaba sendo extremamente importante, até na conservação desse relacionamento de intimidade que continua se desenvolvendo. Manteve, né? Manteve. Então, isso ela mesmo. Foi criada pelo primo, isto é, manteve-se dentro da mesma família, dentro da mesma tribo, dentro da mesma linhagem. Então, essa questão familiar, ela acabou sendo preservada, levando os dois a um conhecimento mútuo, né? Por quê? Até mesmo por ter as mesmas origens. Com certeza. Né? Por virem da mesma família, tem essa identificação. É isso mesmo. Né? Então isso acaba facilitando o relacionamento e a continuidade desse relacionamento através do conhecimento, que é isso que você está colocando. Sim. Então é muito importante, muitas vezes, que a pessoa continue dentro do seu contexto familiar. E essa é uma preocupação muito interessante que Deus demonstra para que o seu povo tenha, até mesmo quando eles dão em casamento seus filhos e suas filhas, né? Para que ele continue dentro da mesma tribo, ou para que a herança dos seus pais não seja levada para uma outra tribo. Né? Então, Deus determinou esses princípios, né? Algumas leis muito específicas para o seu povo, para que o povo continuasse conectado com a sua família, com a sua origem, com os seus pais. Exatamente. Manter a linhagem dos seus antepassados, que é uma coisa muito importante. É manter a origem familiar. Né? Amém. Olha só, Rogério, nós temos aqui a participação de Lago do Junco, né, no Maranhão. Então, olá, pastores, acompanho vocês direto. Pastores, eu tenho uma dúvida. Quando eu estou deitado, eu costumo falar com Deus. É errado eu orar deitado? Não, Guerra? Tem problema nenhum. Não, tem problema nenhum. Você pode orar deitado, agachado, sentado, de joelho. Senão, isso é sua intimidade com Deus. Muitas vezes as pessoas não consegue ajoelhar, não tem condições de ajoelhar, ela deita. O importante é você falar com Deus. Você pode ir em pé, andando. Eu, por exemplo, gosto muito de orar andando, caminhando. Eu sinto bem fazer isso. Estou dentro do meu quarto, fico andando assim. Quando eu estou oração de guerra e tudo, eu gosto de andar. Então, E também na hora que eu estou deitado. Muitas vezes a gente chega em casa à tarde, quer orar, está deitado, ora deitado. Não tem problema nenhum, pode continuar.
sua intimidade com Deus, o Senhor vai te abençoar, vai te visitar no leito, você pode ir lá pelas madrugadas, a hora que você tiver. Você tem liberdade com Deus para isso. Amém. Né? O grande problema de chegar cansado, deitar para ir orar na cama é não dar tempo de falar o amém, né? Com certeza. Talvez 2 minutinhos você já está dormindo, né? Senhor, tu sabes, amém. Amém. Exatamente. Aí... Nós temos aqui uma pergunta, Rogério. Ele diz assim, ó. Olá, bom dia, eu sou de Salvador, Bahia, mas atualmente estou morando em Vitória, Espírito Santo, né? E diz aqui, eu moro com meu noivo e o inimigo tem investido para nos separar. Eu já não sei mais o que fazer, pois tenho sofrido muito. A gente mora com o filho dele de um outro casamento. Ele tem investido muito para a gente brigar. Me dá uma direção, pois todos acham que não devo casar com ele, pois ele já teve vários casamentos. E eu será o primeiro que ele tem. No caso dela, será o primeiro. Ele tem 42 anos e ela tem 24. Todos acham que ele é muito vivido para mim, que estou no meu primeiro casamento. Eu não sei o que fazer, pois gosto muito dele e tenho medo de desistir e depois de me arrepender. Ih, irmã, tá tudo errado isso aqui, viu? Todo respeito aqui, mas tá tudo errado. Deixa o pastor Rogerinho falar. Bem, se você está morando com o seu noivo, eu quero deixar que você avalie o nível de relacionamento que vocês estão tendo. O fato dele já ter várias experiências, né? Como você diz, já foi casado outras vezes e agora você está morando na casa junto com ele, junto com os filhos do outro casamento, vocês estão na realidade tendo ou não uma relação estilo marital. Então essa é uma situação e uma avaliação que você deve fazer. Então, se vocês estão tendo esse nível de relacionamento, então você não é simplesmente noiva dele. Você está sendo a mulher dele. Então aí já tem um outro complicador. Então não casaram, né? Então a situação é um pouquinho diferente. Não estou dizendo nem que sim nem que não, você não diz isso, né? Mas isso são questões que você precisa avaliar, né? Com relação a, no caso, a experiência que ele já tem, isso, se ele souber usar, pode ser extremamente favorável ao novo relacionamento. Porque se ele desfez ou os casamentos anteriores foram desfeitos, com certeza a culpa não eram só das ex-mulheres. Agora, o que ele aprendeu em cada uma dessas separações? Houve realmente um aprendizado em cada uma desses relacionamentos anteriores ou não? Porque se você está entrando num relacionamento com uma pessoa que já passou por várias oportunidades de aprender alguma coisa e não aprendeu nada, o que te leva a pensar que ele vai aprender se relacionando com você? É outra coisa que você precisa considerar, né? Então, você está num contexto onde ele tem domínio. E aí, até que ponto você está se anulando, mesmo antes de casar, nessa relação? É outra questão que você também precisa avaliar. Ele já vem com uma família estruturada. Que importância tem esses filhos ou esse filho, não é? Nessa relação e que tipo de influência ele vai ter? Como que ele te vê? Se ele tem 42 anos e você 24, há diferença de 18 anos. Esse filho que está entre vocês tem quantos anos? Porque daqui a pouco, se a diferença entre vocês não for muito grande, entre você e o filho desse moço, daqui a pouco vocês vão ter um nível de relacionamento onde ele não vai te respeitar, nem como a esposa do pai.
Então, é outra situação que você precisa avaliar. Complicado. Não é? Então, agora, a decisão é você que toma. Você que sabe até onde você já foi, até o quanto você já está comprometida e até o quanto tem valido a pena continuar ou não nessa relação. Né? Então, são um punhado de variantes que você Muito precisa realmente parar, pensar. Né? Eu sugiro até que, para clarear você, escreva todas essas coisas e medite em cima de cada um desses pontos e ore ao Senhor para que a sabedoria do Senhor venha sobre você. Mas quando orar pedindo sabedoria, não feche os olhos para aquilo que o Senhor te mostrar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.